Bitcoin hoje pegando pesado na queda, caindo quase 6% aí. A gente vai entender melhor o que está acontecendo, por que a gente está tendo essa queda e se ela é realmente perigosa a ponto de levar a gente a ter o mesmo comportamento da queda passada. Então, preciso, primeiro de tudo, do seu like, que é muito importante para eu saber se você está ou não gostando do nosso conteúdo e é uma forma de você me apoiar. Então, muito obrigado por vocês estarem sempre comigo apoiando. Agora é o seguinte. No preço do Bitcoin, a gente está tendo uma queda bem forte, apesar de ser uma quinta-feira e já ter uma queda dessa. E a gente tem que entender que as altcoins elas estão perdendo muito valor comparado aqui com o Bitcoin. A gente está tendo uma pequena alta da dominância, mais ou menos 0,5%, o que não é muito legal, mas mesmo assim a dominância do Bitcoin já está muito baixa, baixando aí nos 40%, o que não é um valor muito otimista para a gente ficar de olho. Ou seja, a gente gosta que o Bitcoin ganhe espaço no mercado, afinal, é ele que comanda esse mercado de qualquer forma. Agora, o que está levando a gente a ter essa queda? Já já a gente vai para análise técnica em si, mas a gente está tendo alguns fatores externos. Primeiro é o Banco Central americano ameaçando aí fazer encerrar de vez a compra de ativos, a impressão de dinheiro deles e, consequentemente, aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Então a gente está, nesse mês de dezembro, num negócio meio tenso. Até semana que vem a gente deve ter um pronunciamento aí do Banco Central americano ou o presidente dele, o Jerome Powell. Então a gente tem aqui também a Evergrande, a empresa lá imobiliária da China, oficialmente inadimplente aí, causando um problemão, e a gente sabe que a China está interligada com os Estados Unidos, isso vai afetar todos os nossos tipos de mercado, não tem jeito. Então o mercado acaba se assustando por conta disso. Além disso, por outro lado, a gente tem simplesmente a menor quantidade histórica aqui do Bitcoin nas corretoras. A gente está tendo uma crescente retirada de Bitcoins nas corretoras, o que dá para a gente um fator muito positivo e um motivo para a gente pensar assim que as pessoas estão cada vez mais pensando em fazer hold de Bitcoin. Eles estão comprando para segurar para o futuro. Isso é claro que é muito positivo para a gente, porque oferta e demanda, lei da oferta e demanda, a gente consegue valorizar cada vez mais o Bitcoin, mantendo a sua demanda crescente. Isso é muito importante para a gente. Agora, a gente também tem, por outro lado, um lado mais otimista. Uma galerinha aí falando que nem o Federal Reserve, o Banco Central americano aumentando a taxa de juros, cortando a impressão de dinheiro, e essa nova variante Omicron, que acabou assustando o nosso mercado semana passada, não vão segurar as altas das bolsas do Bitcoin, porque eles estão pensando de uma certa forma igual a mim. Ou, ninguém está copiando ninguém, mas é uma coisa certa a se pensar. Bom, a gente já teve o pior falando economicamente, o efeito dessa pandemia a gente sentiu no ano passado até hoje. Agora, a gente vai ter uma nova variante. Não há motivo muito de preocupação igual a primeira que a gente teve, mas sim, há um motivo de preocupação atual. Mas eu acredito que não vai acontecer a mesma coisa que a gente teve ano passado. Então não vai se repetir, vai ter um 2.0 aí que vai acabar com tudo. Não, a gente já está resiliente a respeito disso. A economia já se moldou a isso. Não é à toa que quando a gente teve o crash lá do corona, depois o mercado só subiu. O mercado de criptomoedas estourou, da bolsa estourou. Então assim, estourou para cima no modo de falar. Então a gente tá vendo o mercado se comportar de uma maneira diferente, sempre tendo mais força para subir. Então tem gente aqui realmente otimista apostando que tudo que a gente está tendo agora, essa especulação extrema sobre o Banco Central americano, taxas de juros, corte de impressão de dinheiro, crise na China e essa nova variante Omicron, não vão causar nenhum efeito de médio a longo prazo no nosso Bitcoin. Isso é totalmente fato, tá? Enquanto isso, a gente está tendo o medo tomando conta do mercado, que é totalmente normal, e quando você tem queda, não tem jeito, você fica com medo. Só que acontece que você tem que ter um diferencial. Eu te pergunto, o que você vai fazer com esse medo? Bom, tem gente que aproveita o medo e sai vendendo tudo, o que é uma ótima desculpa para você perder e deletar o seu dinheiro. Quando você vende e aceita prejuízo, você está pegando seu dinheiro, está rasgando e está queimando. Então isso não é uma estratégia nem um pouco esperta, e é por isso que você tem que sempre ter uma estratégia aí, primeiro de tudo, tá? Paciência. Esse mercado recompensa os pacientes. A gente teve semana passada a liquidação extrema. No Bitcoin, a gente teve uma queda muito forte, saindo dos 53 para os 42. Isso aí causou uma liquidação no mercado de futuros alavancados absurda. A gente queimou mais de 2,5 bilhões de dólares em pessoas alavancadas. A gente teve, sim, simplesmente o Open Interest, a quantidade de contratos futuros abertos, quebrando muito. Você vê, olha só quando estava muito alto e do nada, pum, caiu. Isso significa que
Para a gente ter uma queda do tamanho que a gente teve antes, a gente precisaria ter simplesmente aqui esse Open Interest acima do normal, tá? Então, como a gente está com esse valor muito baixo no momento, isso significa para a gente que uma queda na mesma magnitude que a gente teve semana passada, não, a chance de a gente ter é muito baixa. Não vou falar que não vai ter, mas a chance é bem mínima. E visto que o nosso long short ratio aqui está bem abaixo do normal que ele estava tendo antes, que o normal aqui era 4, 5. Ele deu uma reduzida, isso é totalmente positivo pra gente, porque mostra de certa forma que o mercado não tá tão eufórico, não tá querendo muita alta. E depois dessa queda que a gente teve, realmente, a galerinha que tava querendo alta infinita, simplesmente teve o sonho aí terminado. Então, a gente precisa desse equilíbrio de pessoas totalmente bullish e pessoas totalmente bearish apostando na queda do mercado. A gente tem que ter um equilíbrio disso aí, para o mercado ficar saudável para voltar a subir. Então, aos poucos, a gente vai retomando esse equilíbrio do mercado e a gente tem que ter paciência, porque se você quer que o preço simplesmente faça esse movimento de alta, a gente precisa recarregar e dar oportunidade de entrada. Você não vai ver o preço ficar de lado aqui e pum, porradão para cima. Você precisa dar um susto na galera antes de dar uma porrada para cima. Então, você fica naquele lenga-lenga, vai ou não vai subir ou não vai subir, dá aquele susto na galera e pum, é aí que o negócio decola. Então você tem que entender e estar preparado para isso, né? Afinal, a gente aceitou entrar nesse mercado e esse mercado é totalmente volátil. Você tem que entender que quedas acontecem e não é uma queda normal, né? Da mesma forma que Bitcoin sobe 10% em um dia, por que ele não vai cair 10%? Então, fique esperto, quedas sempre vão existir, você só tem que saber conviver com elas. E por enquanto, nossa referência aqui é a nossa média aritmética aqui, móvel de 400 dias. Ela é muito importante para a gente porque vai ditar, praticamente historicamente falando, o início ou não do inverno cripto, né? Da virada de mercado do ciclo e que a gente só vai ter provavelmente baixas durante 1 a 3 anos aí. Então, 1 a 3 anos não, exagerei, 1 a 2 anos. Então, olha só, a gente está tendo queda nesse momento, a gente tem que se atentar no seguinte, a gente está tendo essa média como referência, vamos para o 4 horas para a gente enxergar melhor. E a gente já teve uma queda muito forte no preço, buscando aqui essa região dos 42 mil. O fato do preço ter uma sombra dessa significa que ele vai revisitar essa região? Com 100% de chance, não, tá? A gente tem uma probabilidade de vir buscar mais valores mais abaixo, só que agora buscar esses 42, eu acho que seria interessante para dar um medo geral, e a partir do medo, as pessoas aproveitam para comprar, então você tem que estar ligado nisso. Então, o que a gente espera? A gente tem que procurar alguns níveis para o preço se segurar. E como que a gente vê isso? Bom, se a gente voltar para o gráfico diário, a gente traçar o que a gente gosta de traçar aqui, sempre fica de olho, que é Fibonacci. A gente traçar Fibonacci daqui até aqui. Vamos ver que o nosso ponto principal aqui era o 62% de Fibonacci de retração nos 50 mil. E a gente acabou perdendo essa região, que não é muito positivo, mas visto que o mercado estava muito eufórico, é bem justificável que a gente rompa essa região para baixo. Agora, se a gente pegar e fizer uma alteração nessa retração de Fibonacci e puxá-la até o nosso fundo anterior dos 30 mil, olha só, ele vai pegar exatamente no 62% de Fibonacci no fundinho que a gente formou nos 40 mil. E por que é tão importante? De qualquer forma, se a gente tiver queda no preço, a gente tem duas referências. O 50% de Fibonacci, que vai dar mais ou menos aqui 45 mil dólares. Essa região aqui, a gente seria muito interessante o preço buscar um suporte ali. E é um ótimo suporte para você fazer alguma entrada parcial, sempre aproveitando o desespero no mercado. Você não vai conseguir descobrir o fundo para dar a win. Você não vai pegar o seu dinheiro todo e vai falar, agora eu compro, que o negócio cai mais, e você fica com aquela cara de arroz queimado. Então você não quer se sentir dessa forma. Então para isso você faz compras parciais, aproveita o momento de cada vez, sabendo que o preço pode cair mais ou pode subir. Se subir, você paga mais caro, se cair, você paga mais barato. Agora é o seguinte, por que essa região dos 40 mil é tão importante? Bom, há um tempão atrás, quando a gente estava nisso aqui, em setembro, eu tinha feito uma análise e eu sempre falava com vocês o quê? A gente sempre conversava o seguinte, a região dos 40 e 30 mil é uma região muito protegida e a gente vê isso traçando volume nessas regiões. E você vai notar que quando se trata de volume de negociação, a gente tem um valor muito extremo aqui, como você pode ver. As maiores barras estão justamente aqui entre os 30 mil e entre os 40 mil. Significa que nessa região aqui, a gente tem uma região super, super protegida pelos grandões. Significa que muita gente aproveitou essa faixa de preço aqui
para fazer compras enquanto o mercado estava desesperado depois de uma queda de 50%. Então é normal as pessoas aproveitarem isso para fazer compras. E você tem que sacar que a gente entrando nessa região, rompendo essa região amarela e entrando nessa área aqui, é totalmente perigosa para a gente, porque a gente vai começar a entrar onde os grandões entraram. Então, se ela tá voltando no preço onde os grandões compraram, cara, significa que eles já realizaram lucro e já saíram do mercado, o que vai abrir as portas para a gente simplesmente vir, pum, passar direto. Aí sim a gente pode entrar no inverno, aí a gente tem que fazer uma análise mais de longo prazo para seguir realmente o inverno e ver quais suportes que a gente pode segurar pensando mais no pessimismo. Mas nesse momento não vejo nenhum motivo de desespero, até porque a gente nem perdeu ainda os 45 mil, a gente tem como referência os 45 mil dólares e também os 40 mil. Então a gente tem que esperar o preço perder essas regiões, a gente tem esse suporte aqui dos 45, repetindo, e o suporte dos 40 mil. Esses dois são os nossos valores de referência atuais. E eu sempre falo para vocês que enquanto a gente tiver desespero no mercado, principalmente pelo sentimento da galera aqui, pelo medo e ganância index, o índice de medo e ganância, a gente está tendo realmente o mercado indo mais pro lado do medo. Isso é interessante pra gente, porque enquanto você vê todo mundo com medo, é uma ótima hora para você pensar em comprar, sempre indo na direção contrária do mercado, tá? Afinal, é assim que os grandões querem que você pense. Então, resumindo, motivo para desespero agora? Nunca. Você nunca deve levar o medo sobrepor a sua estratégia. É sempre interessante você ter uma estratégia e não vai deixar o medo chegar e vai quebrar a sua estratégia. Eu só vou vender se o preço bater tal valor. Mas eu tô com medo, vou vender logo. Aí quando você vende, o negócio sobe e volta a subir. Agora é o seguinte, né? Você já viu o preço caindo isso tudo. Você vai pensar em vender agora só por causa do medo? Vai realizar prejuízo? Então quando você for realizar prejuízo, por favor, quero que você pense muito antes de fazer, porque você vai estar pagando e deletando seu dinheiro por conta de imediatismo. Você fez uma compra possivelmente errada ou entrou tudo de uma vez e você quer o resultado logo agora, você quer ganhar dinheiro agora. Então o mercado às vezes ele gosta de te dar um susto para depois te recompensar. Isso você tem que entender em qual lado você tá. Antes a gente estava vendo muita gente otimista com o mercado e a maioria dessas pessoas que estavam otimistas hoje já estão cantando baixo. Você pode ver em rede social, Twitter, Facebook, cara, Instagram. Tem um monte de gente falando que acabou, agora entramos no inverno, agora entramos em uma tendência de baixa de longuíssimo prazo. Vamos ficar 2, 3, 4 anos em queda. Então, sim, não deixa isso te afetar. Você tem que ter sua estratégia, você tem que assumir os seus erros se você errou e aprender com eles. E primeiro de tudo, não ficar desesperado a ponto de fazer besteira com seu dinheiro. Lembrando que se você realizar prejuízo, você está deletando seu dinheiro, falando assim, eu não preciso desse dinheiro, tchau. Então, muita atenção, nunca deixe o medo tomar conta. E esse é o diferencial de investidor, tá? O emocional tem que estar abaixo da sua estratégia. Estratégia e paciência acima de tudo. Tamo junto, forte abraço e sem preocupação. Segue a gente no nosso Instagram. Se inscreve nesse canal e deixa o seu like, que é muito importante para mim e para você também, porque aqui você aprende como o mercado funciona. Forte abraço e tamo junto.